O Washington Redskins anunciou no dia 3 de julho de 2020 que fará uma revisão em seu nome, indicando uma possível mudança futura. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. À luz dos eventos recentes em todo o país e dos comentários da nossa comunidade, o Washington Redskins está anunciando que a equipe passará por uma revisão completa do nome da equipe. Esta revisão formaliza as discussões iniciais que a equipe vem tendo com a liga nas últimas semanas. O anúncio pegou muita gente de surpresa, uma vez que o dono do time, Daniel Snyder, já fez diversas declarações contra a mudança. Uma das mais conhecidas foi realizada em uma entrevista para o USA Today, no ano de 2013, em que ele afirmou categoricamente: "Nunca mudaremos o nome", disse ele. "É simples assim, nunca!" Você pode usar letras maiúsculas. A polêmica em relação ao nome do time não é algo novo, sendo uma luta dos indígenas estadunidenses desde os anos de 1960, começando a receber uma certa atenção nacional a partir dos anos 90. O grupo que mais se fez presente, ainda se faz, nessa luta é o National Congress of American Indians, que representa mais de 1 milhão de indígenas que são pertencentes a diversas comunidades. O esforço dos indígenas estadunidenses se volta primordialmente contra o estereótipo que se forma em relação às suas diversas culturas. E, infelizmente, o esporte tem contribuído de forma gigantesca, uma vez que assume como símbolos mascotes e imagens que, por mais que sejam vendidas apenas como entretenimento ou uma forma de homenagem aos povos originários, reforçam uma ideia social preconceituosa em relação a eles. Por exemplo, Daniel Snyder, o dono do time de Washington, escreveu em uma carta aos torcedores em 2013 que o Washington Redskins é mais do que um nome que chamamos nosso time de futebol há mais de 8 décadas. É um símbolo de tudo o que representamos: força, coragem, orgulho e respeito. Os mesmos valores que sabidamente guiam os nativos americanos e que estão incorporados ao longo de sua rica história como os americanos originais. A questão central aqui é que ele evoca uma tradição que não pertence a ele ou a qualquer outro dirigente do time ou da NFL, uma vez que nenhum deles é indígena ou possui descendência em alguma comunidade que seja. Aliás, a declaração de Snyder coloca todos os grupos indígenas em uma mesma caixa, afirmando, mesmo que nas entrelinhas, que eles são todos iguais, e é isso que muita gente não consegue entender. O próprio uso da palavra Redskin faz isso, categorizando pessoas pelo seu fenótipo, por meio de um termo que essas mesmas pessoas abominam. A necessidade de mudança do nome do time faz parte de um projeto maior que anseia dar visibilidade a essas diferentes comunidades e mostrar que elas existem e que são muito mais do que se imagina delas. Ou melhor, do que se exige que elas sejam. Afirmar de forma unilateral que todos os indígenas vivem pelos mesmos princípios e ainda por cima que você tem o direito de nomear eles da forma que quiser, demonstra um complexo de colonizador gigantesco que desconsidera tudo que essas pessoas acreditam e vivem. Se engana quem acha que essa possível mudança de nome se iniciou por uma súbita mudança de mentalidade dentro do time e da NFL. Após o assassinato de George Floyd e os consequentes protestos em relação às questões étnico-raciais, diversas marcas perceberam que não conseguiam mais lucrar baseadas no preconceito. Muitas dessas marcas são patrocinadoras do Redskins e da NFL, e partiu delas a solicitação para mudança de nome. Não nos enganemos, o preconceito institucional e a necessidade de tutelar as minorias ainda existe. E isso não é algo exclusivo dos Estados Unidos. No Brasil, hoje mais do que nunca, nota-se um movimento a favor de se colocar os indígenas como membros inferiores da sociedade que devem receber ordens a todo momento, a fim de tirá-los de seu suposto estado de selvageria.
Não se aceitam indígenas médicos, professores, cozinheiros ou indígenas que não vivem nas florestas. A sociedade do homem branco tem uma ideia específica do que eles são, e quando os indígenas saem, o mínimo que for dessa ideia, se apaga a sua identidade ou se afirma que as suas lutas que confrontam esses ideais do homem branco são mimimi. O Native Congress of American Indians produziu um comercial em que eles justamente demonstram as diferentes formas que os indígenas americanos se chamam. No final desse comercial, eles afirmam categoricamente que sim, eles se chamam por vários nomes, mas nenhum deles é Redskin. Então vamos parar de dizer para as pessoas como elas deveriam ser. Os estereótipos só afastam as pessoas e as comunidades. E o mínimo que a gente deveria estar fazendo neste momento é o contrário disso. Mas, chatices à parte, coloca aqui nos comentários o que você acha dessa polêmica toda, se você tem alguma sugestão de nome, eu acho. Enfim, tô contando o comentário de vocês. E no mais, tchau.